Boa noite, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus e em honra à pátria, iniciaremos a 33ª sessão ordinária do ano de 2018 do Legislativo Douradinense. Não havendo retificação e impugnação da ata anterior, coloco a mesma em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Declaro, portanto, a ata anterior aprovada. Dando continuidade, peço ao secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite a todos que nos prestigiam hoje aqui com a sua presença. E boa noite especial também a todos que nos acompanham em seus lares através aí das ondas da Rádio Dina FM e também aí através do Facebook. Ofício número 260 de 2018, Gabinete do Prefeito, a Sua Excelência Cléris Moraes de Oliveira, Presidente da Câmara de Vereadores do município de Douradina, Paraná. Comunicação de possível prática de crime de conclusão. Artigo 316, parágrafo 1 do Código Penal, por parte do servidor Aparecido Balbino da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, sirvo-me do presente para o fim de comunicar-lhe da ocorrência de possível ocorrência de crime de conclusão do artigo 316 do parágrafo 1 do Código Penal, por parte do servidor Aparecido Balbino da Silva, conforme apurado nos autos do processo administrativo disciplinar número 2 de 2018, cuja cópia integra-se ao anexo. Para tanto, segue em anexo a cópia integral do processo administrativo disciplinar número 2 de 2018, para fins desta Casa de Lei deliberar a conduta prática pelo servidor viola o disposto no artigo 15 do inciso 1 do regimento interno desta Casa de Lei. Cordialmente, João Jorge Sossai, prefeito municipal. A pauta da ordem do dia é 5 de 11 de 2018, 33ª sessão ordinária. Não há matéria em pauta, senhor presidente. Muito obrigado. Terminada a leitura, passo a palavra aos vereadores inscritos no expediente, onde cada vereador tem 5 minutos e 2 de conclusão. Com a palavra, o nobre vereador Hércio Estevam Castellini. Senhor presidente, senhores vereadores, ao pessoal que nos assiste, meu muito obrigado pela presença. Ao pessoal que se faz parte aí da Rádio Dina FM e através também do Face, meu boa noite. Senhores vereadores, eu gostaria de iniciar meu discurso hoje dizendo que eu acho que nós, vereadores, assim como o prefeito fez, que eu também acho que nós devemos nos pronunciar, que há muitas críticas em relação às nossas rodovias. Nossas rodovias estão praticamente toda emburacada e muitas vezes as pessoas no nosso município não têm o conhecimento da lei e cobra muito de nós, o que nós vereadores estamos fazendo e com que essas nossas rodovias estão desse jeito e nós não estamos fazendo nada. Eu respondi de uma pessoa no Face qual era o papel nosso, o que cabia nosso. E as providências nossas aqui já tinha sido tomado, nós já tinha cobrado. O prefeito também já tinha feito alguma coisa, não só o prefeito de Douradina, como o prefeito de Ipaté, através de ofício do DR. Mas às vezes, senhores vereadores, nós somos muito cobrados porque a situação está muito feia, muito crítica. Eu vi umas fotos
no WhatsApp, aonde o pessoal estava arrancando moitas de grama e colocando nos buracos nas rodovias. Outras montagens de uma pessoa carregando um carro nas costas, porque não dava para passar por causa dos buracos. E muitas vezes, às vezes a gente é taxado como um vereador que não está fazendo nada para que as rodovias sejam consertadas. Mas eu acho e acredito que o nosso papel, nós aqui estamos fazendo. Nós estamos cobrando, assim como nós estamos cobrando, o prefeito também tem cobrado, mas eu acredito que o que está acontecendo é que o nosso governador do estado, Beto Richa, acabou com o estado, acabou com os professores e não tem mais dinheiro para construir esses recapes das nossas rodovias. Então, às vezes a gente se revolta das críticas que a gente toma como vereador, mas na realidade, o pouco que a gente pode fazer, a gente tem cobrado. Mas na realidade, quem tem que ver isso, quem tem que cobrar isso, é os prefeitos dos municípios, através do TR. E as coisas não estão acontecendo. Então, às vezes a gente fica até meio revoltado por haver tanta crítica em cima da gente. Outra coisa também, senhores vereadores, que eu acho que o nosso município tem que ver, correr atrás, é de um projeto de arborização das nossas, alguma mudança de algumas árvores do nosso município, das nossas ruas. Sabe por quê? Nós temos árvore ainda nas nossas ruas, que foi da época que o prefeito Manuel era prefeito. A árvore aí que foi plantada em 1983. E o que acontece? A árvore, ela é igual ao nosso. Ela não fala, mas ela sente, ela mostra. E a gente veja muitas árvores danificadas pela idade, às vezes por uma má poda, e que vem esses vendavais que a gente está vendo aí, e vem a danificar aí as residências do pessoal do município aqui da nossa cidade. Então eu acho que o que tem que ser feito é uma revisão dessas árvores do nosso município, e não ter dó não, gente. A árvore, quando ela está correndo perigo de cair em cima de uma casa ou em cima de um carro, ela tem que ser cortada, vereador Donizete. A coisa que eu tenho mais dó, na época que eu trabalhava de secretário, era o corte de uma árvore. Só que tem situação que tem que ser cortada. Por quê? Porque ela pode cair em cima de uma casa, ela pode cair em cima de um carro, ela pode cair em cima de uma pessoa, e com os ventos que vem vindo ultimamente aí, é um sério risco que nós do município está correndo. Outra coisa também, senhores vereadores, eu não sei se os senhores teve a oportunidade de ver domingo, eu passei pelo campo de futebol e vi lá o campeonato municipal, o pessoal disputando o campeonato municipal. Que bonito, né? Todos, a maior parte do pessoal lá assistindo, as famílias, vendo lá os torcedores. E o antigo secretário de esporte postou uma coisa no Face, relembrando aos velhos tempos, onde as pessoas iam com os radinhos na beira do campo para assistir os jogos dos times lá de São Paulo e ao mesmo tempo assistir os jogos dos campeonatos municipais. E eu me recordei, eu me lembro que eu também tinha um radinho motorrádio, e eu levava aquele rádio e ouvia o rádio, meu Palmeiras pelo rádio, e via lá o pessoal disputando. Então, senhor presidente, uma coisa muito bonita, eu estou dizendo do antigo secretário Ney Mandioquinha, onde ele postou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma coisa muito bonita que fez nos relembrar coisas muito gostosas dos tempos passados, onde a gente participava
dos jogos e ao mesmo tempo assistir os jogos dos times da gente lá do Campeonato Paulista. Então, foi um momento de alegria, um momento que a gente participou lá e viu. Que coisa boa, quando a gente tem boas lembranças, né? Senhor presidente, tudo mais, era só no decorrer da sessão, se for preciso, fazer uso da palavra. Muito obrigado. Convido neste momento para fazer uso da palavra o nobre vereador João de Araújo. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria também de ser solidário às palavras do vereador Hércio em relação às rodovias. Mas, vereador, amigo meu veio da cidade de Luanda ontem e disse que está intransitável também. Então, não é só aqui a nossa estrada. Na verdade, a maior parte de estrada do estado do Paraná, a estrada pequena, está com esse problema de buraco. Mas até o próprio prefeito já se manifestou através das redes sociais, e que não depende de vereador, que não depende de prefeito, que se depende do DR vir e tampar os buracos. Até discordo aí com a parte do discurso do vereador Hércio, em relação aos professores, eu sou solidário ao seu discurso, mas em relação ao que acabou ao Paraná, não. Acho que a dona Cida, para se reeleger, ela deu até o que não podia para os municípios e infelizmente hoje não tem dinheiro sequer para comprar os produtos aí para tampar os buracos. Então, isso aqui é vergonhoso. Mas, senhores vereadores, senhor presidente, ao povo que nos ouve nos seus lares, algumas semanas foi lido nessa tribuna o projeto complementar 04 de 2018, e que hoje vamos convocar as comissões para dar o parecer desse projeto. Mas um projeto que vem aí prejudicar os nossos munícipes. Eu vou citar algum exemplo aqui para os senhores vereadores e ao povo que nos ouve. Vai subir hora de trator. Eu não vou falar em números aqui para não falar talvez coisa errada. Vai subir hora de trator, o prefeito está mandando esse projeto. Vai subir para subir hora de máquina, para subir o IPTU, para subir a taxa de lixo, para subir a taxa de iluminação pública. E só vou dar um exemplo aqui para os senhores: a taxa do cemitério, que eu sei bem o valor que ele quer subir em 600%. Então isso nos deixa triste, porque eu acho que a nossa comunidade, o nosso povo, já não aguenta mais de tanto pagar imposto, e vem lutando, e agora querer aumentar tanto desse jeito. Eu acho que teria que ter um consenso, às vezes subir um pouco até que a gente compreende. Mas, um exemplo, taxa de lixo de 5 e para 10 reais é abusivo. Acho que não tem condições do nosso povo, da nossa gente pagar esses absurdos. E se fosse para realmente arrecadar dinheiro, porque não tivesse dinheiro para pagar, vereador Antônio, o servidor, eu até concordaria, mas infelizmente a nossa prefeitura hoje tem aí seus 7, 8 milhões. Acho que vai aumentar em relação àquilo que até o senhor falou, que o seu discurso o senhor pode até citar também, mas que não me convence. Com certeza, senhor presidente, senhores vereadores, o meu voto é ao contrário desse projeto. Vou dar um parecer favorável porque o projeto é legal, mas aqui na tribuna o meu voto será ao contrário a esse projeto, porque eu não compactuo com esse tipo de ação. Muito obrigado, senhor presidente. Passa nesse instante a presidência dessa casa para o vereador Hércio Estevam Castellini, para que eu, como vereador, possa fazer uso da palavra. A palavra está com o vereador Clécio por 5 minutos. E 2 de conclusão. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, servidores dessa casa. Boa noite à comunidade que se faz presente e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também através das ondas da rádio TIM FM. Gostaria de dizer para os nobres vereadores que, mais uma vez, queremos vir nessa tribuna para falar de projetos, de coisas boas, de coisas que possam trazer crescimento para o município. Mas eu vou começar iniciando a minha fala aqui na seguinte questão. Há 40 dias, o empresário local do nosso município publicou em redes sociais da grande preocupação que o grupo que tem no nosso município, para que se gerasse uma economia maior dentro do nosso município. Se falava em redes sociais para aqueles
aquelas pessoas que queriam alugar uma casa, alugar os seus quartos. Nós recebemos no nosso município, isso já foi gravado há uns 40 dias atrás. Achei bacana e louvável essa atitude, muito bom, mas isso foi se falado há 40 dias atrás. Em contrapartida, o que o município fez para estar recebendo e acolhendo essas pessoas? Nós recebemos a partir de sexta-feira aqui no nosso município, aonde chegou, nós temos aqui em torno de umas 1.000 pessoas que vão ficar aqui até quarta-feira. E vocês já imaginaram o impacto que essas pessoas vão levar para suas cidades, porque se depararam com uma cidade suja, uma cidade sem nenhuma condição, e não vem falar para mim que é por causa da chuva não, porque a chuva é 2, 3 dias, nós temos 40 dias para se preparar. Que bonito essas pessoas, não só para os nossos moradores, mas essas pessoas chegarem no nosso município, ver uma cidade bem limpa, bem organizada. Não adianta falar para mim que a limpeza está um caos no nosso município, está um caos, e já foi melhor sim. Não vou puxar o saco e falar que está bonito, não está. A cidade está suja, a cidade não tem pintura, e isso aí é a imagem que essas pessoas que estão vindo de fora é o que vão levar para os seus lugares e para a sua região. Gostaria de pegar uma carona aqui na palavra do vereador João de Araújo. Recebemos aqui nessa Casa de Leis um projeto. Olha a grossura desse projeto. Um projeto com 141 páginas e simplesmente me chega um projeto, me manda um projeto para essa Casa de Leis pedindo um projeto com urgência. Tudo que tem chegado nessa casa nós temos sido parceiros, temos votado. Agora me mandar um projeto dessa magnitude, com 141 páginas, pedindo em regime de urgência, não foi convocado o vereador, não foi pedido uma reunião com o vereador, não foi feito uma audiência pública com a comunidade para discutir esse projeto, nada mais, esse projeto que chegou aqui na Casa de Leis, mandaram para a Câmara aqui um projeto de mudança no Código Tributário, aumentando todos os tributos, taxas, impostos, inclusive sobre terrenos e taxas de sepultamento. Quer dizer que vamos arrecadar dinheiro no maior momento de dor do ente querido? Isso é só um pequeno exemplo. Agora, faça-me um favor, eu achei inadmissível, nobre vereador. Eu sei que como presidente dessa casa, o meu papel é acatar a votação do plenário, e se der empate, eu tenho que votar favorável sim ou não. Mas eu já quero aqui deixar a minha indignação de receber um projeto dessa magnitude, com 141 páginas, não ter sido chamado sequer os vereadores dessa casa para uma reunião para discutir o porquê desse projeto aqui e também o porquê que não foi feita uma audiência pública. Então fica aqui registrada a minha indignação e gostaria de compartilhar com cada um dos vereadores nessa noite. Senhor presidente, era só para o momento, no decorrer da sessão, para usar a palavra se for necessário. Eu devolvo ao presidente ao nobre vereador Castro. Com a palavra, o nobre vereador Aparecida Silva Vivian. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade que nos ouve, em especial assessor jurídico da casa, Isabel, e a Cris também, que tem feito um grande trabalho. Para nós é um motivo de muito orgulho de ter uma Câmara de Vereador trabalhando pelo nosso município e dizer também a capacidade desses funcionários desta casa, dos colaboradores que aqui se encontram. Muito obrigado pelo trabalho prestado em nossa Câmara Municipal. Dizer, senhor presidente, que fico entristecido quando vejo uma administração despreparada, uma administração e um prefeito enfiado de goela abaixo na comunidade de Douradina, que não tem capacidade de fazer a limpeza pública desse município. Na onde o senhor falou e falou muito bem, mandar um projeto
desse tamanho para a Câmara Municipal e pedir de urgência para que o nosso povo douradinense pague a conta, faz as coisas acontecer na administração pública, no momento de crise, no momento que um prefeito prometeu mundos e fundos para ganhar a eleição, na onde prometeu algumas coisas aqui, senhor presidente. Habitação, geração de emprego, saúde com qualidade, e todos nós sabemos que isso não é verdade. Que nem a limpeza pública tem nesse município. E dizer mais ainda, está achando que a Câmara de Vereador é trouxa? Na onde tem coisas aqui que chega a 600% de aumento para o nosso contribuinte pagar a conta. E dizer mais ainda, senhor presidente, vou até ler o que está escrito no plano de governo do atual prefeito municipal, no setor de habitação. Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família e o sonho de muitos cidadãos douradinenses. O direito à moradia digna, fazer parte dos direitos sociais do cidadão consolidados na Constituição Federal de 1988. Entretanto, Douradina ainda não atendeu essas demandas. Presta bastante atenção, senhores vereadores e comunidade douradinense, o que a atual administração falou no seu plano de governo para ganhar as eleições desse município. E nós estivemos fazendo parte dessa má administração e dessas palestras que ele fez, enganando o povo e enganando a comunidade dos vereadores que lá, os candidatos que estavam juntos. Como deveria isso, deve muito interesses pessoais. A administração João Jorge oferece moradias de qualidade para todos. Cidadãos que só tem como opção compra de lotes por preço elevadíssimo. Na administração João Jorge serão construídas 250 moradias populares com ações organizadas da seguinte forma. Eu não vou ler tudo, senhor presidente, porque meu tempo é curto, mas ele enganou o povo, na onde que ele e a família dele estão fazendo loteamento também. Então a administração passada, ele falou bastante coisas, que fazia loteamento pensando no bem de si comum ali. E agora, por quê? Eu gostaria que Vossa Excelência enviasse para ele, na onde está sendo comprado, ou na onde ele está vendo para ser adquirido terreno para poder fazer essas moradias que ele prometeu na época da política, na época do plano de governo e quando foi para ele ganhar as eleições. Porque chega de mentira. E agora, igual tem esse plano de governo, tem agora um projeto de lei nesta casa para que possa o contribuinte, o cidadão, pagar a conta. Na onde ele não deu moradia, na onde até agora não gerou emprego, e agora vem dizer isso. E vem ainda a Cacama aqui fazendo um projeto para acabar com o agricultor do nosso município, na onde que já não está sendo fácil tocar uma agricultura e agora não está dando suporte. É só os senhores fazer a conta de quanto custa 15 litros de óleo, diesel, e para quanto ele está levando hoje. Isso é vergonhoso com a administração, com o prefeito que tem dinheiro em caixa e fazer o que está fazendo com o povo. E também, senhor presidente, aqui também, ele fala das infraestruturas. Nos próximos 4 anos vamos preparar caminho de crescimento dos anos que virão. Esta preparação envolve a elaboração de projetos, conhecimentos e importantes investimentos em infraestrutura pela grandeza da indústria e do comércio local de Douradina. Tem de ser uma cidade modelo, na onde foi falado aqui, que é vergonhoso pessoas virem aqui fazer um curso numa grande empresa e não ter nem a limpeza pública. Isso é vergonhoso. E reflete na onde? Reflete nessa casa, reflete nos vereadores, na onde fala que os vereadores não ajudam a administração. Pelo contrário, nós temos aprovado grandes projetos para que ele faça um bom trabalho, mas é descapacitado, não tem competência de fazer um trabalho no nosso município. E aqui, senhor presidente, para concluir, o Brasil, pois então, é a arrecadação, por isso, mais esse crescimento precisa ser amparado por uma infraestrutura urbana, que ele, sustentação sendo ele nosso grande desafio. A administração João Jorge implantará estrategicamente, através do Programa de Desenvolvimento Econômico de Douradina ProER, a seguinte medida: criação de conselho. Isso aqui nunca existiu.
Está sendo só para I3G. Então, senhor presidente, é vergonhoso o que vem acontecendo no nosso município. Veja as condições da nossa estrada. O vereador Hertz falou e falou muito bem, o vereador João também. Mas eu gostaria, senhor presidente, que quando foi dito aqui nessa tribuna que o prefeito está correndo na melhoria daquela rodovia, eu gostaria, porque quando se corre atrás de melhorias, o município ou se corre atrás de melhoria de uma rodovia, principalmente o prefeito, ele tem que fazer um requerimento para o DR. E eu gostaria que fosse mandado a esta casa para que nós pudéssemos cobrar, juntamente com o prefeito, que o prefeito ele poderia ter usado um requerimento com os vereadores assinados da comunidade empresário e mandado para o governo ou mandado para a Secretaria do DR, Departamento de Rodagem, um documento assinado pedindo a melhoria e conservação daquele asfalto, daquela rodovia. Eu tenho certeza que isso não aconteceu porque por essa casa não passou nada. E o prefeito deveria usar pelo menos ele pegar um requerimento, um ofício para o DR, junto com a Câmara de Vereadores, vereador Antônio, e mandado enviado para o DR. Isso não aconteceu, senhor presidente. Sabe por que não aconteceu? Porque o prefeito acha que ele faz tudo sozinho. Eu estou cansado disso, senhor presidente. O prefeito tem que ter um bom senso. Ou ele toca o município do jeito de ser tocado, ou renuncia, porque ele está descapacitado para tocar o nosso município. Ele não tem gestão pública, ele não tem carinho, não tem carisma para o nosso povo. Senão o nosso povo não estaria sofrendo tanto. Muito obrigado, senhor presidente. Decorrer da sessão, farei outra palavra. Convido neste momento para fazer uso da palavra o nobre vereador Marcos Galvão. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que se encontram aqui, enfim, a todos que nos ouvem nas suas casas, nos seus lares. Senhor presidente, eu quero começar aqui pegando um gancho com o que o senhor falou aqui, quando o senhor fala sobre limpeza do município, e então cabe eu falar aqui o que aconteceu comigo hoje. Hoje, um morador antigo aí, uma pessoa muito idônea, me chamou em frente à residência dele, aonde tem a rua José Bonifácio ali, que a gente tem que falar e mostrar. Do lado ali, onde na quadra do esporte ali do ginásio, tem uma poeira de árvore cortada lá, seca, em cima do muro mesmo. E ele estava indignado, me chamou, falou que se quisesse comentar o nome dele, mas está lá para quem quiser ver. Aí eu não sei se é Copé ou quem que é, que eu fui ver a tarde, não deu para mim saber exato quem cortou aquilo lá. Mas parece uma coisa de sítio, aquela montoeira de árvore lá em cima do muro ali, naquela rua, quem quiser passar lá ver. Então, você acha que uma pessoa dessa, em relação a esse projeto 004 aqui, da lei complementar, que vai aumentar a taxa turística, será que ele vai ficar contente vendo aquilo, né? Porque eu até seria a favor, assim, eu estou adiantando que para a próxima semana nós vamos votar isso, seria até de acordo se as coisas estivessem acontecendo mesmo de acordo, mas aumentar todos os impostos e não está acontecendo muita coisa, inclusive a limpeza. Então eu já desde hoje eu já falo, meu voto vai ser contra, semana que vem, com certeza. E hoje, fui atrás do secretário, conversei com ele, secretário de obras, sobre as estradas, que já enxugou o tempo, já começou a patrolar, já estava lá na estrada São João hoje, jogou lá uns caminhões de pedra nos lugares mais críticos lá, e garantiu que, como não tem chuva, diz que essa semana vai patrolar pelo menos o básico, e porque as pessoas só estão cobrando a gente no sítio, né, nessas estradas rurais, e é o trabalho do secretário mesmo. Tomara que melhore essas estradas essa semana, né? Porque tem muita reclamação. E tem muita coisa para falar, senhor presidente, mas vamos deixar para a próxima semana, que vai ter muita coisa ainda para estudar nesse projeto. O projeto aí de 141 páginas não é de um dia para o outro que a gente vai tirando as conclusões. Tem que ler e reler, né? E é o que eu tenho para o momento, senhor. Boa noite.
Convido neste momento para fazer uso da palavra o nobre vereador Antônio Gaspar dos Santos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, comunidade que faz presente e também a comunidade que nos ouve através da rádio e acompanha aí pelas redes sociais. Senhores vereadores, senhor presidente, veja bem, essa rodovia aí, ela já virou piada, né? Já virou piada. Eu vou ser contra esse raciocínio. Nós vivemos num país democrático, então cada um tem uma forma de pensar. Eu acho que diretamente nós, enquanto agentes públicos do município, nós temos culpa sim. Sabe por que nós temos culpa, senhores vereadores? Nós temos culpa porque nós devemos relembrar que a eleição não tem 30 dias que acabou, né? Vocês lembram quem foi pedir voto para esses cidadãos que estão aí representando o Estado? Fomos nós, né? E alguns empresários, né? Podemos esquecer que tem os empresários que pediram voto também, né? Então, a comunidade, nós representamos a comunidade. E é de nós que temos que ser cobrado. Não é de governo de Estado, não. É nós mesmos. Agora, é muito ruim a gente ver ali carros sendo quebrados, pessoas perdendo vida, né? Enquanto agentes políticos ficam tentando se justificar. Não há justificativa, a comunidade tem que cobrar mesmo, tem que cobrar, tem que fazer crítica, porque nós pedimos o voto. E vou repetir, aquele que não quer ser criticado está no lugar errado. Quero falar do projeto também, projeto 04/2018, que dispõe aí do sistema tributário do município. Veja bem, senhores, o projeto se encontra na casa, o projeto não deu nem entrada ainda, mas já que entrou no debate, inclusive o novo vereador João citou meu nome, eu gostaria de dizer o seguinte, que o verdadeiro agente público é aquele que se coloca a serviço da comunidade e não seus próprios interesses. Um projeto dessa magnitude, acredito eu, que esse projeto deveria ter sido discutido principalmente com os vereadores, porque não faz sentido 9 vereadores dentro de uma casa de lei representando a sociedade e um projeto de 140 páginas chegar aqui para a gente votar do dia para a noite. Ainda mais quando se trata de aumento de impostos, né? Então, eu vou um pouquinho mais longe. Isso para mim, quando há um desrespeito com esta casa, há um desrespeito com a comunidade, porque nós somos eleitos para representar o povo. Então, para mim, isso é um desrespeito. A questão de votar favorável ou contra o projeto, eu não vou dizer ainda, porque é o seguinte, esse projeto ele entrou na casa, e nós temos vários trâmites, né? Esse projeto pode ser pedido vista. Se o prefeito não teve a ousadia de discutir o projeto da forma que ele precisa ser discutido, eu acho que esta casa tem a obrigação de fazer isso. Se vamos votar ou não vamos votar, nós precisamos conhecer a realidade das contas públicas do município. Por quê? Porque o que está em jogo é a educação, é a saúde pública, enfim, todo quadro da administração pública, né? Então nós precisamos ter cautela para discutir o projeto. Vou dizer, sou bem claro, isso para mim é uma atitude irresponsável da administração mandar um projeto desta forma para esta casa. Bem lembrado, presidente, isso aí deveria ter discutido junto com os vereadores e em seguida, se possível, fazer uma audiência pública explicando para a comunidade o que tem acontecido, né? E aí a comunidade decidiria. Seria simples assim. Mas infelizmente chega um projeto dessa magnitude, aumentando os impostos de uma forma abusiva que não sabemos, né? Nenhum vereador tem conhecimento do que está acontecendo dentro desse projeto e pede sessão extraordinária. Então isso para mim nada mais é do que desrespeito com esta casa. Mas eu acredito que no momento certo nós vamos discutir o projeto e aquilo que for possível fazer
para que o município, independente que o prefeito seja irresponsável ou não, o nosso município ele não pode parar. Porque tem muitas e muitos cidadãos que precisam da saúde pública, que precisam da educação, né? E essa sociedade, esse cidadão, ele não pode ser penalizado mais uma vez. Ele não pode ser penalizado porque já foi dito aqui a questão de uma cidade suja, né? Já foi dita a questão, quantas e quantas vezes discutimos a questão aqui desses terrenos vazios, tudo sujo, né? Inseto entrando dentro da casa, das nossas casas, né? Quantas e quantas vezes, sinalização, acidente acontecendo, mas o que eu percebo, senhores vereadores, muitas vezes o que eu percebo é que pessoas esqueceram a palavra servidor, né? Agente público, que ele deve estar a serviço da comunidade e não dos seus interesses. Quando os agentes políticos começarem a pensar desta forma, pode ter certeza que nós vamos conseguir mudar isso. Eu consigo perceber muitas vezes que o vereador, quando ele vai fazer uma cobrança, muitas vezes de algum secretário, ele é taxado. Parece que não está falando em nome do povo. Parece que quando eu vou lá falar com o secretário, parece que eu estou pedindo para mim, né? É uma coisa absurda, que são pessoas que pensam pequeno. Se a administração, se o executivo e o legislativo tiver uma sintonia, quem vai ganhar é o povo, gente. Nós estamos aqui para representar o povo. Nós temos que deixar o nosso ego, o nosso orgulho de lado. Porque nós estamos aqui a serviço do povo, nós somos empregados do povo. É com o dinheiro dos impostos que é pago o nosso salário, ninguém está aqui porque é bonzinho, não. Né? Nós não estamos aqui para ser servido, não, nós estamos aqui para servir. E aí você vai fazer uma conversa muitas vezes com o secretário está de birrinha, sabe? É uma coisa tão mesquinha, que você vai pedir para limpar uma rua, para poder tampar um buraco, para fazer uma sinalização numa rua que vai acontecer um acidente, e aí fica aquela coisa, para esse vereador não é para fazer. Então assim, gente, aonde nós vamos parar se nós enquanto vereador, nós entrarmos no jogo? Nós não podemos entrar no jogo. Nós precisamos, são 9 vereadores, precisamos ter o equilíbrio, né? Precisamos ter o equilíbrio e dizer para o prefeito: o senhor está errado, senhor prefeito. Né? A cidade está suja, o povo não aguenta mais pagar imposto. Né? Precisamos ter esse equilíbrio para que nós somos 9 cabeças pensando. E lá é o prefeito, mais vários secretários que são cargos políticos nomeados por ele e não foi escolhido pela comunidade como nós fomos. Entendeu? Então, é por isso que eu digo para vocês: vamos ter cautela nesse projeto, vamos, se possível, pedir vista nesse projeto. Se o prefeito não vem conversar com a Câmara, nós temos a obrigação de conversar com ele, se nós estamos representando o povo. Agora, o que não dá é nós pararmos a administração pública. É o prefeito que vai perder? Só concluindo, senhor presidente. Vocês, nobres vereadores, sabem melhor que eu qual é o salário do prefeito. O prefeito precisa de saúde pública? Não. O salário dele precisa de saúde pública? Não. Ele precisa de saúde pública, principalmente são aqueles que ganham, são menos remunerados. Então é para esses que nós precisamos trabalhar. O senhor entendeu? Então é para esses que nós temos que, muitas vezes, fazer um enfrentamento. Nós temos que dizer não e dizer para ele: olha, o senhor está errado. Nós temos que conduzir da seguinte forma, porque nós temos muitas pessoas aí que não têm condições disso que o senhor está propondo. Então, eu tenho um momento, senhor presidente. Convido neste momento para fazer uso da palavra o vereador Donizete Carbone. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que também prestam serviço nesta casa.
as pessoas que estão nos assistindo aqui nesta casa, através também da Rádio Dina, rede social. Boa noite a todos. Eu também gostaria de acompanhar junto, que é o trabalho do vereador, a parte desse projeto que chegou aqui um pouco meio empurrado. E concordo também com o vereador Antônio de pedir vista do projeto para poder analisar mais. E também estou sempre ouvindo nesta casa aqui o vereador Aparecido Vivian falando dessa cartilha. Eu acho que ele também é consciente que foi feita uma cartilha um pouco meia pesada. E ele sempre reclama que não está sendo atendido. Não sei se ele participou dessa cartilha, mas ela foi meia grande. E eu acho que se concluir dela aí 10%, pelo que eu estou vendo, é muito. E outras vezes que saiu outras políticas, antes de preparar uma cartilha dessa, pensar um pouco então para não enganar o povo, né? Porque fica difícil. E também eu gostaria, senhor presidente, de fazer um pedido aí verbal que chega até a mesa do nosso prefeito, para que volte de manhã cedo para as pessoas que trabalham o pão lá no pátio e o café. Porque está tendo reclamação, eu acho que as pessoas não estão mentindo, que o pão de manteiga, para quem sai trabalhar de manhã cedo, não está chegando até lá. E também eu gostaria de fazer mais um pedido, para que não comece em cima da hora a nossa iluminação, o enfeite da nossa cidade para o final de ano. Não fazer como foi feito no ano passado. De última hora foi feito lá um rascunho dizendo que a nossa cidade estava enfeitada. Então eu gostaria que ele trouxesse até essa casa aqui para explicar para nós como que vai ser o final do ano, se tem algum preparativo para a nossa cidade. No decorrer da sessão, se for necessário, senhor presidente, farei uso da palavra. Convido neste momento a fazer uso da palavra o nobre vereador Aparecido Palmino. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, os funcionários dessa casa também, boa noite, todos os senhores que nos assistem aqui hoje presentes, o pessoal que nos assiste através das redes sociais e da Dina, boa noite. Senhor presidente e senhores vereadores, eu estou vendo coisas e ouvindo coisas que eu não estou acreditando. Nós recebemos nessa casa, a semana passada, o projeto 04. Eu vou dizer aqui aos senhores vereadores, ao senhor presidente e aos demais, de que em 2002, nós recebemos nesta casa um projeto dessa mesma magnitude que hoje ele está sendo substituído. Nós recebemos esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, no mês de agosto. E além do mais, vereador Antônio, além do mais, o executivo da época nomeou um especialista em tributos, aonde o Poder Executivo nomeou 4 vereadores para acompanhar artigo por artigo. Eu tenho aqui um ex-vereador aqui presente que fez parte dessa comissão. Ele, vereador Francisco Pereira Barbosa, vereador Altair Faustino e eu fiz parte dessa comissão. Nós revisemos, senhor presidente, senhores vereadores, 465 artigos desse projeto de lei.
senhores podem verificar que tem 465 artigos novamente. Sem contar os seus anexos, que devem chegar nos 300, que tem que ser analisado. Concordo aqui plenamente quando o vereador Antônio disse que quem está perdendo é a comunidade. Quem vai perder é o nosso povo. Mas vai perder em dose dupla. Eu provo aqui para o senhor, com a aprovação desse projeto, da maneira que está. De que, além da nossa saúde, que nem disse o nobre companheiro vereador, quem vai perder e vai fechar as portas são os nossos comerciantes, são os nossos representantes, porque os senhores não sabem o tanto de impostos municipais que é pago pelos nossos comerciantes. Os senhores não sabem o valor do alvará e a quanto que vai o alvará. Os senhores não sabem o quanto que vai o ICM, o ISSQN, que é o imposto sobre qualquer natureza, sobre qualquer serviço de qualquer natureza. Aí, o Poder Executivo me manda um projeto dessa magnitude para essa casa e pede regime de urgência. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Com todo esse tempo que eu tenho de vereador e de que trabalhei no Poder Executivo. Isso é um afronto com essa casa de lei. O Poder Executivo está querendo jogar essa casa de lei contra o povo. Mas essa casa de lei é inteligente, essa casa de lei é sábia, que nós, vereadores, fomos eleitos para ser o representante deles e nós não vamos deixar esse imposto subir 600, 500, 300%. Eu não quero ver aqui, senhores vereadores, o ano que vem, o prefeito mandar para a promotoria, como que é a coisa de praxe dele, de costume, o imposto de IPTU que o senhor não pôde recolher esse ano, que agora ele não cobra mais, ele manda para o Ministério Público. Quem cobra é o Ministério Público. Agora eu falo mais outra coisa, vereador Joaquim e vereador Araújo. O distrito de Vossas Excelências estão sendo legalizados. E, infelizmente, quando for legalizado, vocês vão pagar esse absurdo de imposto de IPTU. Vocês vão pagar um absurdo que nem estamos pagando já e vão continuar, vai dobrar o preço, a taxa de iluminação pública, a coleta de lixo. Agora, o projeto vem nessa magnitude para essa casa para nós votar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todos os projetos que veio para essa casa aqui foi votado em benefício do povo, aquele projeto para comprar terreno, vou ter um projeto de urgência. Agora esse eu não sei, eu acompanho aqui a palavra do vereador Antônio, não sei, hoje eu voto contra ele, se ele entrar em regime de urgência, eu sou contra. Agora, se ele for estudado, se ele for mudado, e se não der tempo para votar esse ano, votamos o ano que vem. O que tem? O Poder Executivo está usando isso como objeto para dizer que ele não pode pagar os professores, que ele não pode dar o aumento dos professores. É mentira. Isso aí é mentira. Porque ele pode. Os outros administradores, os outros gestores que passaram aqui nunca tiveram problema de não pagar. E porque agora está tendo e tem que mandar um projeto dessa magnitude para poder arrecadar, para poder pagar? Não, pelo amor de Deus.
usei essa tribuna, o senhor é um sabedor disso, desde a época que eu era líder dele. Sempre usei essa tribuna, sempre respeitei os projetos, cheguei a votar sozinho num projeto aqui, mas sempre respeitei o direito dos senhores vereadores. Nunca dirigi uma palavra que fosse de ofensa aos senhores. Mas hoje nós fomos ofendidos pelo Poder Executivo com esse projeto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. No momento era só, senhor presidente, que olha, se eu for falar, eu passo a noite aqui falando referente a essa atitude do Poder Executivo. Muito obrigado. Convido neste momento para fazermos da palavra o vereador Joaquim Lima da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que está aqui presente, funcionários dessa casa, nosso jurídico, povo de casa que nos assiste pela DINA, pelo Facebook, meu boa noite a todos. E digo a todos que é um prazer muito grande saber que nesse momento as pessoas estão nos assistindo, estão nos acompanhando, a exceção de toda segunda-feira. Senhor presidente, essa semana passada, topei com umas pessoas ali do Ana Laura 1, aí eu dizia assim, nós estamos assistindo toda segunda-feira a sessão, você nem está falando nada, você não fala nada, você fala muito pouco. E eu falei assim, é porque acontece pouca coisa também, né? Nosso município acontece pouca coisa, então tem que falar pouca coisa, entendeu? E que eu ainda não falei nada do nosso município. Então quero dar um alô para eles lá, que hoje eu estou usando a palavra para discursar. Quero dar um alô lá para o pessoal do Ana Laura 1, o pessoal da Vila Promoda nesse momento está lá no radinho também nos ouvindo. E quero dizer, eu já há muito tempo, senhores vereadores, senhor presidente, eu já dizia que a nossa Câmara de Vereador é uma Câmara menos, não tem consideramento, não tem um respeito. Desde o primeiro dia que a gente foi convidado para participar de uma reunião no gabinete, a gente já foi desrespeitado. A gente já foi ouvir, não o prefeito, a gente foi ouvir o jurídico do prefeito. E eu digo a todos, naquele momento, com a minha experiência que eu tenho, se a gente tivesse sonhado naquele momento que ia acontecer aquilo, a gente tivesse levado um gravador, ou então acionado um celular gravando as palavras do jurídico, hoje esse prefeito não estaria fazendo esse projeto e mandando para a Câmara, porque naquele momento, com aquela gravação, ele seria caçado, entendeu? Mas como a gente é muito humilde, muito simples, acredita e confia em tudo, a gente não esperava que naquele momento nós íamos começar uma reunião pelo jurídico do prefeito. Ele não é político, ele não é nada, ele não ganhou para nada, então nós estávamos ali para ouvir o prefeito, né? E aí ele apoiou, ele que deu as cartas. Naquele momento ele põe as cartas. Então daquele dia para cá me deu uma tristeza muito grande de saber que daquela hora em diante a nossa Câmara ia ser uma Câmara desrespeitada, e como está sendo até hoje. Como foi falado aqui no projeto, né? Esse projeto é um absurdo, um absurdo muito grande, mas quero dizer para a comunidade que pode confiar que essas coisas absurdas aqui não passam. Ele pode pensar que tem nós na mão, porque ele não tem o vereador na mão. Nós somos dependentes, estamos aqui para trabalhar e representar o povo, não
uma pessoa ou duas. Nós estamos aqui para representar o nosso povo, defender os direitos do nosso povo, dos nossos consumidores, de toda a nossa comunidade aqui de Douradina. Nós não vamos deixar acontecer um absurdo desse, porque já está difícil para muitas pessoas. Aí imagina depois com mais esse flagelo, né? Isso aí é um flagelo, né? Então eu quero dizer que aos senhores vereadores, que parece que a taxa de algum serviço, se você tiver alguém sepultado ali em uma gaveta e quer fazer uma melhoria em cima dela, você já vai pagar R$45. E isso é pegado na prefeitura, lá a requisição, já pagado, e lá no banco pagar. Já está acontecendo essa taxinha de R$45. Só com uma melhoria ali, qualquer coisa que for fazer em cima ali, você tem que pagar 45, entendeu? Estou ouvindo aí de algumas pessoas que já aconteceu, entendeu? É que a gente diz, tem que esperar para ver, né? É que nem diz o companheiro Aparecido ali, que eu nunca elogiei ele nas palavras dele, que sempre fiquei na minha, sempre dispensa a palavra, porque a gente, para todo lado que a gente vai, é só reclamação. Hoje, em vez de chegar nessa Câmara um projeto desse, então que chegasse aqui a notícia que nós, que ele estava fazendo melhoria, carpindo os terrenos enquiçaçados, né? Estava trazendo a cidade, embelezando a cidade, a rua da nossa cidade, né? Para dar um visual assim bem bonito, bem gostoso, né? É como se diz, né, vereador? Não, permite. Permita. Senhor vereador, eu admiro Vossa Excelência pela humildade, o senhor está coberto de razão. Essa Câmara nunca teve valor e não está tendo. Só que isso é vergonhoso, não para os vereadores que têm aprovado o grande projeto, mas vergonhoso para o Poder Executivo, que não respeita esta casa. E dizer mais ainda, senhor presidente, o prefeito hoje joga os servidores públicos contra nós. Se nós não aprovarmos o projeto, ele vai dizer que não está podendo pagar a folha de pagamento, tem que fazer algumas coisas por culpa dos vereadores. Isso é mentira, isso é falta de capacidade, senhor vereador, que tem me permitido. Então o prefeito está despreparado. Eu sou até contra, senhor presidente, senhor vereador, de tirar esse projeto e pedir vista, porque o prefeito deveria ter tido capacidade e pegado e feito uma reunião com a Câmara com o povo, igual o vereador Antônio falou. Isso é uma vergonha com a administração pública. Então, eu gostaria de dizer parabéns pela vossa palavra, vereador Faquim. Muito obrigado por ter me concedido a palavra. Senhor presidente, do momento é só. Muito obrigado. Na volta da ordem do dia, passaremos a deliberar sobre o teor do ofício 260/2018, assinado pelo prefeito municipal, lido na íntegra pelo secretário dessa Casa de Leis, vereador João de Araújo. O referido ofício, como se extrai do teor da leitura do mesmo, pede que essa Casa de Leis delibere se a conduta apurada no processo administrativo disciplinar 02/2018 do Executivo Municipal, instaurado contra o vereador e servidor público, o vereador Aparecido Balbino da Silva, se enquadra nos dispositivos elencados no artigo 15 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que prevê a perca do mandato. Isso não significa, já gostaria de deixar claro nessa noite, que isso não significa que essa casa estaria caçando o vereador. Estamos cumprindo aí a lei para apurar os fatos, porque quem vai decidir é o plenário e o plenário é soberano. Tendo em vista que o disposto no artigo 21 do regimento interno dessa casa, Câmara de Vereadores, estabelece que, recebida a representação quanto à perda de mandato, na primeira sessão ordinária, será realizada a leitura e determinado que o primeiro secretário proceda a sua atuação e, por ato da mesa, seja criada aí uma comissão processante composta por 3 vereadores, entre os quais um deverá ser eleito o relator. Desde já alerto para o que dispõe o parágrafo 3º
do artigo 21, que proíbe que o relator seja membro da mesa. Logo, dentre os vereadores sorteados, para compor aí a comissão processante, foi sorteado um membro da mesa. Este não poderá ser o relator. Então eu convido neste momento a diretora dessa Casa de Leis, a senhora Cristiane Reck, para que possa trazer a urna com o nome dos demais vereadores e para que a gente possa mostrar que está o nome dos vereadores aqui nessa casa. Portanto, neste momento, o nome do nobre vereador Marcos Galvão sendo colocado na urna. Vereador Antônio Gaspar. Vereador João de Araújo. Nobre vereador Donizete Carbone. Nobre vereador Joaquim Lima. Nobre vereador Lércio Estevão Castellini. Nobre vereador Aparecido da Silva Vivian. Convido neste momento a servidora Isabel para a retirada de 3 nomes de dentro da urna. Primeiro nome do vereador para a comissão, vereador Hércio Estevão Castellini. Segundo nome, nobre vereador João de Araújo. Terceiro nome, nobre vereador Joaquim Lima da Silva. Diante do sorteio dos membros que irão compor a comissão, a mesa diretora fará a designação formal para que a comissão procedente do segmento ao feito na forma do artigo 22 aí seguintes do regimento interno. Portanto, os vereadores são os vereadores, mais uma vez lembrando, os vereadores Hércio Estevão Castellini, vereador João de Araújo e o vereador Joaquim Lima. Passado então a ordem do dia, passo então aí a palavra aos vereadores inscritos para as explicações pessoais. Com as explicações pessoais, o nobre vereador Joaquim Lima da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que nos assiste, povo de casa, meu boa noite a todos e até segunda. Muito bem lembrado, só voltando um pouco lá atrás, depois em reunião os vereadores vão ter uma conversa entre eles, vereador Hércio Castellini, vereador João de Araújo e o vereador Joaquim Lima, para ver quem é o presidente e quem é o relator e o secretário. Aí vocês três vão chegar num consenso, os 3 vereadores aí. Passado então a ordem do dia, passo agora neste momento a palavra ao vereador Hércio Estevão Castellini.
Senhor presidente, gostaria de convocar minha comissão Justiça e Redação para que pudesse dar parecer ao projeto de lei complementar 04/2018, amanhã às 9 horas. O meu boa noite. Com as explicações pessoais, vereador João de Araújo. Bem, senhores vereadores, término de sessão, a sessão bem debatida, esse é o trabalho do vereador. Também gostaria de convidar aqui a minha comissão de Orçamento e Finanças para amanhã, a partir das 9 horas, a gente dar o parecer desse projeto complementar 04 de 2018. Dizer a todos os vereadores e a todos que nos acompanham que o projeto já foi dado expediente nessa Casa de Lei, o projeto agora já está na mão das comissões, e sim, esse projeto vai vir para o plenário, para a votação, e sim, se um dos vereadores pedir, então, visto do projeto, né, e todos os vereadores acatar, com a permissão do senhor presidente, aí sim o projeto vai ser retirado. Mas eu também acho que esse projeto tem que ser votado, e um erro não justifica uma outra coisa, porque você só gera imposto quando realmente não há receita, o município não está arrecadando, e esse não é o problema do nosso município. Ninguém pode falar, o município tem 8 milhões em conta, então jamais algum servidor, algum funcionário vai ficar sem receber o pagamento por relação à aprovação desse projeto, jamais. Eu gostaria também de deixar claro aqui aos senhores vereadores e a todos que nos acompanham, o vereador João de Araújo, em toda a sua história política, ele sempre agiu pela razão e nunca pela emoção. Então, em todos os meus atos aqui dentro dessa casa, com certeza eu vou agir pela razão e não pela emoção. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira, senhor presidente. Com as explicações pessoais, o vereador Marcos Galvão. Senhor presidente, também quero convocar a minha comissão para que nós possamos dar os pareceres amanhã a partir das 9. E também, senhor presidente, acabei saindo um pouquinho do regimento, quero agradecer o convite, né, que nós tivemos aqui da representante da PAI, né, da festa de 20 anos da PAI, que vai acontecer dia 14, né, são todos convidados aí. Desejar uma boa noite a todos e até segunda, se Deus nos permitir. Com as explicações pessoais, o nobre vereador Antônio Gaspar dos Santos. Senhores vereadores, senhor presidente, eu acho que, veja bem, eu acho que provavelmente o projeto vai ser um projeto bastante debatido, né? Até porque o projeto já foi feito um debate antes de ter dado entrada nesta casa, mas enfim, eu acho que é isso mesmo, né? Nós precisamos fazer o debate do projeto e temos que votar, né? Favorável ou contra, temos que votar. E eu também acredito que esse projeto pode ser até reprovado nas comissões. Eu acredito que antes de vir para plenário, ele pode já ser reprovado nas comissões. Não sei, cada comissão vai dar seu parecer, né? Mas se ele vir a plenário, a gente vai fazer o debate e ver o que é melhor para a nossa comunidade. Boa noite a todos e até segunda-feira, se Deus abençoar. Com as explicações pessoais, o nobre vereador Donizete Carbone. Meu agradecimento a todos que estiveram nesta casa e vamos continuar aí sempre debatendo quando o projeto tem que ser debatido, e para chegar num bom senso tem que também ser favorável ao município e também pela comunidade. Então vamos analisar e ver o que é melhor para os dois lados. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Com as explicações pessoais, o nobre vereador Aparecido Albino. Senhor presidente, comunidade presente, eu vou ter a liberdade aqui, vereador Joaquim, de terminar a frase que Vossa Excelência não falou em plenário, porque que o assessor jurídico do prefeito disse aos vereadores. Ele simplesmente disse que quem não tiver
com o prefeito para beber água suja. Quem tiver vai tomar água limpa. E olha só aonde caiu. Caiu em cima de mim. Eu não estava com ele. Eu saí de junto dele. E a partir do momento que eu saí de junto dele, eu comecei a beber água suja. Quero aqui agradecer a presença dos senhores, presentes nessa sessão, senhores vereadores, que já fizemos um debate bem acirrado nesse projeto, os nossos servidores, desejar aqui uma boa noite, uma boa semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Com as explicações pessoais do vereador Aparecido da Silva Veiga. Senhor presidente, senhores vereadores, uma sessão bem debatida, senhor presidente. Igual o vereador Antônio falou, um projeto que nem entrou já está em discussão, e realmente em discussão porque vem acabar com o povo, com o cidadão, com o trabalhador do nosso município. Vem gerar ônus grande para o nosso povo, e nós não podemos aceitar. E já quero deixar registrado nesta casa que, igual o vereador João falou, é legal. O projeto é legal, só que os números são ilegais, eu acho. E já quero deixar registrado que o meu parecer é ao contrário, já de imediato. Sou contra o projeto e sou contra, o meu parecer é ao contrário desse projeto. Quero deixar claro. Dizer, senhor presidente, dizer também ao vereador Aparecido, quando disse da água suja, prefiro beber água suja, meus 4 anos, de que compartilhar com a administração dessa que não respeita o cidadão, que não respeita o povo de Douradina. Prefiro beber água suja meus 4 anos e prefiro lá no final, às vezes o povo me dar condições de ser um novo vereador e continuar trabalhando pelo povo por alguma situação. Mas não vou compartilhar com essa administração. O vereador Charola, Donizete, falou do meu pronunciamento sempre, vereador, do plano de governo do prefeito. Eu não compartilhei, eu não fiquei compartilhando com esse plano de governo. Só que nós estamos aqui, e essa cartilha foi esparramada. E o senhor que veio de uma oposição, de uma situação que o senhor não estava no mesmo palanque, mas o senhor também, por obrigação, tem o compromisso de cobrar aquilo que o prefeito prometeu, porque hoje nós não temos mais oposição, nós somos situação, e a nossa situação é defender a comunidade douradina, e não compartilhar com essa administração ruim, com essa administração suja que vem acontecendo em Douradina, que meia dúzia de pessoas quer mandar em nosso município, e que o nosso povo vem pagando a conta. Então nós não somos aqui quem compartilhou com esse plano de governo. Nós somos vereador para assumir o compromisso com o nosso povo, para defender, senhor presidente, essa comunidade, e para não compartilhar mais com essa administração que não vem respeitando os vereadores, que não vem respeitando a comunidade. Porque aqui nós temos um compromisso, e o nosso compromisso é desenvolver e trazer melhoria e qualidade de vida para o povo de Douradina. E que o povo possa nos ajudar, que possa compartilhar coisas boas no nosso município, que possa ajudar a cobrar aquilo que esse prefeito não está tendo capacidade de fazer, mal assessorado, mal qualificado para fazer uma boa gestão pública. E nós não podemos aceitar, senhor presidente. Muito obrigado a todos, obrigado comunidade, obrigado, senhor presidente, pelo carinho, pelo respeito que tem feito nesta casa. Isso sim que significa democracia. É dar direito aos vereadores, dar condições para que façamos um bom trabalho. Muito obrigado, obrigado a todos, até segunda, se assim Deus me permitir. Sobre as comissões, com a palavra então, novo vereador Joaquim. Então, ainda há tempo, quero convidar aqui os membros da minha comissão para aparecer amanhã às 9 horas. Obrigado. Gostaria de dizer, senhor Joaquim Lima, que o senhor foi muito sábio nas suas palavras hoje,
Quero até pegar uma carona aqui antes de finalizar a sua palavra e da palavra do nobre vereador Aparecido Paulino. Naquela reunião lá atrás me veio um filme na cabeça, mas talvez por imaturidade e por falta de experiência, se naquele dia, no primeiro momento, nós tivéssemos tomado atitude e tivéssemos um pulso firme, não teria acontecido o que está acontecendo. Naquela ocasião, me lembro que o único vereador que não participou daquela reunião com o executivo, uma das poucas reuniões que nós fomos chamados, o senhor não estava presente, onde confesso que eu arregalei o olho naquele dia, onde os demais vereadores sabem que eu estou falando a verdade, todos estavam lá. Foi muito mais além daquilo que o vereador falou. Sim, tem mais uma coisa: vereador que não falar a cartilha do prefeito vai ficar falando para as paredes. E aquilo me vem na cabeça e vem todos os dias, porque eu tinha acabado de sair num palanque, do qual tem uma frase que eu vou acabar o meu mandato e jamais me esquecerei, aonde eu falei em palanque: acabou-se a era dos coronéis e foi decretada a democracia nessa cidade. Foi uma frase que não está sendo verdadeira, pois não está sendo usada. Hoje nós estamos vivendo num município que nós temos um ditador pior que Chaves e Maduro, tá? É o que nós temos vivenciado. E não havendo nada mais a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a 33ª sessão ordinária do ano 2018. Que Deus abençoe e encaminhe cada um dos senhores até os seus lares.